Salve, galera tricolor! Salve, salve, porcada! Estamos na área. Come- Começa agora. Além do placar. Simbora. Bora lá, vamos por um bate-papo aí, uma resenha gostosa aí. São Paulo e Bragantino. Jogo realizado no sábado, né, em Bragança Paulista. Jogo que teve o São Paulo como vencedor aí para as semifinais do Campeonato Paulista. E aí, Aidan, o que você achou do jogo? O São Paulo teve uma boa performance no jogo. O que você acha para semifinais aí? Tem algum jogador de destaque? Algum jogador que não está representando a camisa do tricolor aí? O que você pensa? Salve, salve, galera. Valeu aí, Thiago. Bom, foi uma boa partida, cara. Eu nem acreditava, na verdade, que o tricolor ia passar aí pelo Bragantino. A gente não está tendo um bom desempenho contra o Bragantino lá em Bragança. Eu acho que, se eu não me engano, já fazia alguns anos que o São Paulo não ganhava lá do Bragantino, que é muita coisa para quem é dos quatro times grandes de São Paulo, né? A gente, não que o Bragantino seja pequeno, mas comparado aos nossos grandes aqui de São Paulo, é um time que a gente não está acostumado a ver performar, né? E o São Paulo acabou fazendo uma boa partida, cara. Achei que me surpreendeu positivamente aí. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo já não foi muito. Acho que o São Paulo teve um desgaste aí, os jogadores senti que meio que estava com o freio de mão puxado, mas até que conseguiu fazer uma boa partida aí. A gente saiu vitorioso, estamos classificados e vamos tentar vocês aí, hein? Porque o time de Choquei. Itaquera conseguiu classificar, né, meu? Portuguesa só me decepciona. Ah, eu não sei se a torcida tricolor vai combinar comigo aí, mas o Lucas Moura fazia tempos que não tinha 4 jogos seguidos, né? E sequência agora que ele completou contra o Bragantino aí. Você acha que essa sequência do Lucas Moura aí tem um paralelo, tem um dedo dele também nessa melhora do São Paulo também? Você acha que ele é um dos pilares do elenco do São Paulo? Olha, se o Lucas tivesse 100%, cara, 100%, o São Paulo é outro time em campo, cara. Porque ele é um jogador diferenciado. Ele sofreu aí uma lesão o ano passado, demorou para se recuperar, entendeu? Ainda acredito que não esteja 100% fisicamente, acho que ele ainda vai melhorar, mas ele 100%, cara, ele é um jogador diferenciado. Ele é o jogador que cria, ele é o jogador que tenta o drible, ele é um jogador importante para o São Paulo, não só para o Campeonato Paulista, mas para o resto da temporada. Ele é muito importante. O São Paulo tem alguns pilares no time e ele é um deles, cara. Ele faz muita falta. São Paulo não tem um jogador no mesmo estilo no elenco, cara. Você acha que com essa classificação para semifinais do Paulista, vamos dizer que a parte política, que nos últimos tempos aí foi um grande, né, ponto que os noticiários estavam envolvendo São Paulo. Você acha que com essa classificação a parte política é coisa do passado totalmente, ou você acha que ainda pode respingar ainda no elenco, no futebol de São Paulo, ou você acha que já é coisa do passado, não influencia mais? Ah, cara, eu costumo dizer que eu acreditava que isso não influenciava dentro do campo, cara. Mas depois que o presidente Casares saiu, da água pro vinho, o time começou a jogar, né, mano? O time começou a vencer. Temos aí 7 vitórias seguidas. Acho que fazia um bom tempo que eu não via o São Paulo passar um mês sem perder. Eu acho que teve uma virada de chave aí sim, cara. Eu acho que deu uma mudança. Tem, eu acho que ainda jogadores que ainda não receberam os valores totais aí, estava com um salário atrasado, e eu acredito que em breve aí, tendo tudo organizado, o São Paulo performa melhor, né? Foi provado aí, né? Eu não acreditava nisso. Eu achava que o time do São Paulo não estava indo bem no começo da temporada, porque começo de temporada, tal, não estava no ritmo e acabou dando uns tropeços aí no começo, mas aparentemente eu estava enganado, né? São Paulo melhorou muito depois da saída do presidente Casares.
Uma das boas notícias para a torcida tricolor foi a renovação do Luciano, né? Luciano que, por parte da torcida, é reconhecido como ídolo, né? Mas quem teve já Careca, quem teve já Raí, Kaká, Miller, enfim, é, os moldes, né, do futebol brasileiro, né, nivelar bem por baixo. Mas você considera o Luciano um ídolo do São Paulo? E vocês também, torcedores de São Paulino, o que você acha? Luciano é ídolo ou não é ídolo do São Paulo? Ah, para mim ele é ídolo porque ele conquistou a Copa do Brasil, né, cara? Ele tem já o nome dele marcado lá no Morumbi, né? Ele, todo o elenco que foi campeão da Copa do Brasil está marcado lá, principalmente por ter sido campeão da primeira Copa do Brasil do São Paulo, né? São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil, foi apenas nessa edição, então todos eles estão lá no nome do clube, né? Ele, Rodrigo Nestor, que está lá no Bahia, Rafinha, todos eles se tornam ídolos do São Paulo. É logicamente que tem um sentimento a mais por uns e menos por outros, né? A gente não pode colocar na mesma prateleira, igual você colocou aí, Careca, Miller, França, por exemplo, Kaká, são jogadores de prateleiras diferentes. Tem gente que não acha que o Kaká é ídolo de São Paulo, porque nunca ganhou um título é, bacana pelo time. Só ganhou, acredito, o Rio São Paulo, porque quando ele despontou, entendeu? Então é muito equilibrado, né? É, gosto, como diz o ditado, né, meu? Cada Não um se tem o seu, discute. né? Meu? Maravilha. Mas, galera, deixa os seus comentários aí se Luciano é ídolo ou não é ídolo. Vamos agora para o momento gabaritar. De 0 a 10 as notas para os jogadores do São Paulo, né, que atuaram contra o Bragantino, né? Goleiro Rafael, qual nota? Ah, o Rafael, ele fez uma boa partida, cara. Fez uma boa defesa no começo do jogo, porque você sabe que começar perdendo é bem diferente do que você tá ganhando ou mesmo empatado, né? Então, fez uma boa defesa, resbalou nela, né? E a bola foi na trave. Depois, no segundo tempo, fez uma defesa quando o São Paulo estava ganhando de 2-0. Em seguida tomou um gol, mas faz parte, ele não teve culpa, eu daria uma nota 8 aí para ele. Eu acho que ele foi muito bem nessa partida aí. Maravilha. Lucas Ramon, que se destacou bastante no Mirassol, né, que fez um excelente campeonato brasileiro no ano passado e veio para o São Paulo e, pelo menos as primeiras impressões, não sentiu o peso da camisa. E Lucas Ramon, qual nota que você dá para ele e o desempenho dele? Grata surpresa, cara. Grata surpresa. Ele e o Danielzinho foram boas contratações de nomes aí que a torcida não conhecia. Teve aquele virada de rosto, né? Porque a gente não sabe como que vai performar. O São Paulo tem feito contratações ruins, contratos ruins, mas com o Lucas Ramon foi muito bom, cara, muito bom. Ele é um bom lateral, desempenhou bem, vem jogando bem, conquistou a titularidade e pode dar uma nota 8 para ele também, uma partida muito boa dele. Maravilha. Para provar que não é só medalhão que traz resultado, né? Um bom, Não, de jeito um bom nenhum. barato, mas com bem boa efetividade, traz bons resultados também. Vamos lá. Alan Franco, que foi expulso e não joga contra o Palmeiras na semifinal. O que você acha do desempenho do Alan Franco e a nota dele? O Alan Franco ele deu uma caída no rendimento dele de uns tempos para cá, na minha visão, né? Acho que ele não tem sido o melhor zagueiro como ele foi o ano passado. Acho que ele é um bom jogador, evoluiu bastante desde a sua chegada. Não tem feito, assim, no meu agrado, uma das partidas melhores dele. Eu vou deixar ele com uma nota 5, porque ele foi expulso e acredito que ele vai fazer falta sim, porque os outros zagueiros também que estão no elenco estão embaixo. Não sei como está o Arboleda, ele não tem sido relacionado aí para jogar. Vamos aguardar aí para ver. Beleza, vamos lá para o companheiro do Alan Franco, o Sabino. O que você Ah, acha? o Sabinão da massa aí tem jogado bem, viu? Esse daí tá parecendo o Miranda nos bons tempos de São Paulo. Ah, Joga bem, tá jogando bem.
tem surpreendido bastante. Tem torcedor que não gosta dele, acha que ele não é jogador para o São Paulo. Eu ainda tenho sérias dúvidas nele, mas está jogando bem. Eu vou deixar ele com uma nota 9. Foi para mim um dos Beleza, melhores jogadores do campo e tem sido um dos melhores. beleza. O lateral esquerdo argentino, Enzo Dias. Qual a nota? Enzo, Enzo também fez muita falta no São Paulo ano passado, quando ele se contundiu. É um jogador importante para o clube, faz falta, tem muita raça. Eu acredito que se ele performando bem, ele e o Wender que está no banco, acho que o São Paulo consegue manter uma boa lateral esquerda aí o resto da temporada. Eu vou deixar ele com uma nota 7 aí. Fez uma boa partida contra o Bragantino. Maravilha. Ele que foi um destaque desse jogo, ele que é volante da seleção paraguaia, possivelmente estará na Copa do Mundo. Bobadilha, qual que é a nota? O Bobadilha, ele também entra com uma outra incógnita. Tem muitos torcedores que não gostam dele. Eu sou um dos que critica bastante ele. Eu não consegui ainda enxergar nele esse potencial todo que o Crespo vê. Eu vou deixar ele com uma nota 8 porque ele fez uma boa partida contra o Bragantino, tomou um cartão amarelo logo no início, mas fez o gol e deu tranquilidade para o time. Eu vou deixar ele com uma nota 8. Vamos dizer agora que ele é o motorzinho, junto com a outra boa surpresa, Danielzinho, Marcos Antônio, que teve, pelas fontes, proposta do Flamengo para sair, mas não foi negociado. Marcos Antônio. Vou dar uma nota 6 aí para o Marcos Antônio. Ele não foi uma partida de grande destaque nele, mas não significa que ele foi ruim. Ele apenas não apareceu tanto como ele tem aparecido nos outros jogos. Mas ele é um excelente. Ele e o Danielzinho fizeram o meio-campo do São Paulo, Thiago. Eu acho que eles são o que fazem a força do São Paulo hoje. Eles lembram muito os meio-campo moderno aí da Europa, aqueles volantes que saem para jogar, que driblam, que fazem o time performar melhor. Tem torcedor que vai achar eu louco, mas eu diria que entre ele e o Danielzinho, eles lembram um pouquinho, até um pouco mais, o Mineiro e o Josué, dos bons tempos do São Paulo. E vou falar uma loucura. Eu acho que até jogam assim com a bola no pé, o campo, o jeito que eles percorrem o campo, eu acho que eles fazem o meio-campo até melhor que os nossos queridíssimos e lendários mineiros Josué. Vou deixar ele É, então com uma nota 6 aí é. e já falo do Danielzinho uma nota 7. Isso é um ponto, galera, para vocês votarem aí em alguma enquete futura aí. Danielzinho e Marcos Antônio. Josué e Mineiro, hein? Que a comparação de alto nível, hein? Essa aí. Vai dar debate. Lembrando Vai que dar com a debate. bola no pé, tá? Não como lendários e campeões, porque aí não tem como, foram campeões da Libertadores e Mundiais. Mas eu falo com a bola no pé, o Danielzinho e o Marcos Antônio, dá gosto de ver o meio-campo de São Paulo jogar. Invertidas de bolas, chegadas perto da área, entendeu? Eu gostei muito da contratação do Danielzinho e o Marcos Antônio, eles têm se encaixado bem no meio-campo de São Paulo. Show de bola, né? Pablo Maia. O Paulo Maia ele entrou, né, no segundo tempo. Ele entrou aí no lugar do Danielzinho. Ele não fez para mim uma boa partida, tomou um cartão amarelo e não sei se ele vai ter vida fácil aí no São Paulo no resto da temporada. A torcida está pegando muito no pé dele. Eu vou deixar ele sem nota aí, Thiagão. Lucas Moura. Lucas Moura, eu vou dar uma nota para ele aí, uma nota 7 porque fez o gol, né? Fez o segundo gol do São Paulo, que deu tranquilidade aí o resto da partida. Vou deixar ele com uma nota 7 aí. Está se recuperando, falamos dele aí agora há pouco. Luciano, né? Que renovou o contrato essa semana aí com o Tricolor. Luciano, eu vou deixar ele com uma nota 6, Tiagão. Ele não apareceu muito na partida, mas deu o passe para o Lucas fazer o gol. Então, não tem como a gente criticar muito ele, mas ele não fez uma boa partida. O 9.
né? O artilheiro Caleri, né? Que fez tanta falta, né? O ano passado pela cirurgia. Fez. Fez. Caleri, eu também vou deixar ele com nota 6. Não fez uma boa atuação, mas ele é aquele jogador que, na minha visão, ele não pode sair do time. Tipo, ele é um jogador que ele prende a zaga adversária, ele é um zagueiro, um atacante chato. Ele irrita muito os zagueiros. Sem ele, o São Paulo fica sem referência na frente. Ele é um jogador importante para o time, cara. Quando ele sai, entra o André Silva, que vai voltar agora. Ele não dá aquela mesmo medo para o zagueiro, entendeu? É um jogador importante para o São Paulo, cara. Mas nessa partida ele não foi, não apareceu muito. Vou deixar ele com a nota 6. Com esse elenco do São Paulo, mano, se o Crespo tirar o Caleri do time, mano, é só para ele próprio assumir a vaga do 9, né? O próprio Crespo assumir a vaga do 9, porque, sinceramente, mano, E com esse elenco do São Paulo, se a gente dá o Caleri, mano, aí sem condições nenhuma. Vamos falar do Tapia, né? O chileno Tapia, que entrou também no decorrer do jogo também. É digno de nota ou o, o Tapia, ele mal e mal relou na bola, né, o Thiago? Não apareceu muito aí. Nem ele e nem nem o o Cauli, Ferraz? que eu acho que é o Sim. outro que entrou também, estreou aí pelo São Paulo. Mas não apareceram muito, não vou dar nota para ele, seria injusto. O Ferrarese também, então acho que possivelmente você não vai mencionar a Também nota para não. ele também, Só que entrou mesmo para comer tempo. só para cometer. Tá certo, meu, tá certo. E qual é a suas probabilidades, qual é a sua análise com o próximo jogo, né? O confronto contra o Palmeiras, possivelmente na Arena Barueri. Qual é a sua expectativa de torcedor, de comentarista, de Tá, eu acho que o São Paulo vai para cima do Palmeiras, né? Porque ultimamente, né, a gente tem sido muito rival, né? O São Paulo e o Palmeiras têm disputado aí grandes mata-matas, né? Eu acredito que historicamente a gente tem uma boa vantagem, mas ultimamente o Palmeiras tem tido umas vantagens de vitórias em cima do São Paulo, né? Vai ser um jogo bom. Eu, logicamente, acredito friamente na classificação. Acho que se o time conseguir fazer um bom resultado no primeiro tempo, é o jogo São único? Paulo tem uma Ah, boa sim. chance de. Então, no primeiro tempo, se o São Paulo fizer um bom resultado, eu acredito que ele sai com a classificação. Agora, se é o primeiro tempo por negativo ou permanecer um empate, aí eu acho que tem uma boa probabilidade para o Palmeiras, porque, como eu disse aqui contra o Bragantino, o São Paulo literalmente caiu no segundo tempo. Então, a chance aí é no primeiro tempo o São Paulo performar bem, sair com um bom resultado. Tá certo. E diante de todo esse imbróglio político que envolveu São Paulo, e a nota do Crespo? O Crespo, ele tem, acredito eu, feito milagres aí no São Paulo desde que ele chegou. Muita gente acreditou, como eu disse, que o São Paulo ia ser rebaixado, que o São Paulo não, não ia performar boas partidas. E o Crespo tem mostrado que é um bom treinador. E como eu disse, São Paulo tem mantido aí 7 vitórias seguidas. 7 vitórias não, está invicto, 7 jogos. Então, eu vou dar uma nota específica para ele nesse jogo, eu daria uma nota 6 aí. Eu não gostei muito das substituições que ele fez, mas como eu disse para você, acho que o São Paulo morreu no segundo tempo e a gente tem que preservar os outros jogos, né? Por isso que ele tirou o Lucas e Ah, promoveu aí a estreia do Cauli. Eu acho que uma nota 6 está boa aí para o Crespo. No geral, mara- para o São Paulo, para o Bragantino, eu daria uma nota 7,5 aí. Acho que o São Paulo performou bem no primeiro tempo e no segundo deixou um pouco a desejar. Maravilha, galera, maravilha. Desejamos aos nossos parceiros aí um bom jogo nas semifinais aí e que vença o melhor. Tomara que o Alviverde vença. É isso aí, galera. Mas curtam aí, galera. Compartilhem aí embaixo. Comentem aí se vocês acharam que as notas aí do São Paulo tem alguma mudança, o que vocês fariam, porque é muito importante aí para a nossa vivência aqui do canal, aqui, vocês aí estarem conectados com a gente, tá, galera? Isso aí. Agora é sua vez aí, Tiagão.
e falar um pouco aí da vitória do Palmeiras, arrasadora, né? Contra o Capivariano aí. Quem diria, né? Capivariano chegou aí até a parte do mata-mata do Campeonato Paulista, né? Desbancando aí times teoricamente tradicionais, né? Como a Ponte Preta, que foi rebaixada, como o São Bernardo, né? Que eu acho que o ano passado foi longe também. E aí, o que que você pode me dizer da partida? O Palmeiras foi soberano mesmo ou foi um placar aí aleatório, esses 4-0 aí? No meu ver, foi um jogo bem dinâmico, não no modo de disputa. Dinâmico Palmeiras, porque, convenhamos, os elencos não têm que se equiparar, né? Mas pensando de princípio de início de ano, né? O Palmeiras está tendo um bom equilíbrio, né? Jogos não tão bons. Eu acho que o jogo pior que o Palmeiras fez, acho que foi exatamente com um dos times que está nas semifinais, que é o Novo Horizontino, que tem um bom equilíbrio, tem um bom time. Mas diante do jogo do Capivariano, eu acredito que o Palmeiras fez um jogo protocolar. Na verdade, foi essa, né? Foi um jogo protocolar onde o Vitor Roque, né, marcou 2 gols, o Andréas marcou de pênalti, o Sousa, né, finalizou o último gol, né, o Flávio Lopes também teve uma boa atuação. Falar da zaga, né, a zaga quase nem foi exigida, né, quase foi nem exigida pelo time do Capivariano, né. Eu acho que mais ou menos o Palmeiras se poupou, né, levou o jogo em banho-maria, se poupando para semifinais, né? Tem um jogo contra o Fluminense antes das semifinais, né? Valendo até a liderança do Campeonato Brasileiro, mas acredito que o Abel Ferreira possa estar mesclando um pouco desse time aí, pensando no jogo da próxima final de semana, que é contra o São Paulo. O Palmeiras tem um elenco bem homogêneo, né, com a chegada do Marlon Freitas no meio de campo e com o John Arias, né, que foi através dele que resultou no pênalti convertido pelo Andréas Pereira. Eu não sei se a galera palestrina vai achar a mesma opinião que eu, mas o John Arias eu acho que é a cereja do bolo que faltava no time do Palmeiras, né? Legal. E o Tigrinho, Thiago? Convenceu já a torcida do Palmeiras ou tá aí para somar só? O Vitor Roque, né, ele carrega, né, o peso, né, da maior contratação, né, do Palmeiras, né? Eu acho que esses valores envolvidos, né, traz também uma responsabilidade a maior, né, em cima dele também, né, uma expectativa maior dele, né? Mas diante do contexto, né, de grupo, de time, ele está desenvolvendo um excelente papel, né? Um 9, né, não tão fixo, né? Que muitas vezes o Flaco, né, faz o falso 9 também. Eu acho que essa dupla que ninguém esperava que poderia jogar junto e, né, os deuses do futebol acertaram aí o pé aí para os dois darem certo, né? Fazendo a dupla de ataque do Palmeiras. É, Acredito muito que o Vitor Roque tem futebol e junto, né, com os companheiros tem um bom papel aí nesse meio do ano aí. E quem sabe, né, na medida do possível aí, talvez ele possa beliscar uma vaguinha na Copa do Mundo, né? Nome ele tem, futebol tem, né? Vamos ver aí as próximas partidas aí, o que vai desenrolar aí. O Palmeiras ele tem sobressaído em cima dos rivais aí, muito porque também tem feito boas vendas aí, né, ô Thiago, com a garotada da base aí. E você acha que nessa partida aí o Palmeiras deu para colocar alguma molecada aí diferente aí para jogar, para mostrar aí para o torcedor palmeirense aí, porque o Palmeiras tem revelado bons jogadores aí nos últimos tempos aí. Se eu não me engano, tem um menino chamado Luigi aí que teve boas
chances, né? Uma torcida do Palmeiras também pega um pouco no pé dele também. Tem alguns jogadores que estão sendo revelados aí. Isso O, daí é uma coisa que eu acho que o Palmeiras faz muito bem. eu acho que o ponto-chave disso aí é o João Paulo Sampaio, né, que é o coordenador das categorias de base do Palmeiras, né? Depois que ele assumiu a gerência, né, a gestão, vamos dizer assim, das categorias de base, junto ao profissional, o Palmeiras se tornou um dos principais, né, celeiros, né, se não o maior dos últimos anos aí, de revelar e vender, né, vamos dizer assim, entre revelar e vender, eu acho que é o principal, né, graças a uma excelente gestão dele aí. Em relação aos jogadores aí, você mencionou o Luigi, que teve proposta para sair para o Atlético Mineiro, mas diante dos valores apresentados não teve a conclusão, né, da venda. Para compor o elenco, com certeza ele tem uma boa função aí para se tornar, né, um coringa talvez aí em alguns jogos específicos para tá entrando. Mas a cereja do bolo hoje do Palmeiras é o Alan, né? O Alan, um grande ponta aí que está se destacando na equipe do Palmeiras. Dizem que tem uma grande oferta, uma grande proposta aí do Liverpool, da Inglaterra, para ele aí. Até o meio do ano é possivelmente concretizar essa venda, né? Com alguns milhões de euros aí na conta do Palmeiras também, né? Mas aí o Palmeiras utilizaria ele mais um tempo aí, mais um período aí. Acredito que dos jogadores revelados pelo Palmeiras hoje, ele é é, maior valioso, né, artigo valioso para o clube, né, tanto esportivo como também em relação a valores de venda mesmo. E acredito muito no potencial dele e ele tem muito a agregar ao meio-campo do Palmeiras, né? Quem sabe aí trazer mais algumas alegrias aí, não só na parte monetária, mas principalmente em relação a títulos, né? Estamos nas semifinais do Campeonato Paulista, iremos enfrentar o São Paulo, jogo único. Quem sabe ele pode ser decisivo aí, né? Com uma jogada individual ou com algum cruzamento, enfim. É um jogador que tem uma categoria e pode fazer com certeza diferencial dele. Espero que não, né? Faz parte. É, tem alguns nomes que eu marquei aqui, ô Thiago, de alguns jogadores. Eu queria saber de você aí, como torcedor agora também. É, o Felipe Anderson e o Andréas Pereira também, eles estavam meio que em baixa com a torcida do Palmeiras aí, principalmente o Felipe Anderson no ano passado, né? Porque não performou aquilo que se esperava, aquilo que ele fazia no Lazio, né, na Itália, né? Hoje você acha que ele já virou um titular aí contestável? Ele ainda está disputando ainda com o Maurício aí? O que você pode dizer aí do Felipe Anderson, um pouquinho do André? Você acha que como que está aí a situação deles aí? Na verdade, o Felipe Anderson até agora ele não teve uma sequência, né, de jogos no Palmeiras igual ele teve na Europa, né? Em relação à categoria dele, a técnica dele, eu acho que não tem como se discutir, né? Que um jogador que fica mais de 10 anos, né, na Europa, né, é porque ele tem alguma categoria. Talvez o empresário dele possa ser bom, mas com certeza alguma qualidade ele tem, categoria também tem, né? Eu vejo que a não sequência de jogos faz com que ele não tenha, né, um desempenho satisfatório, né, em relação ao condicionamento físico, né, e até entrosamento em relação ao grupo também, ao time, né. Isso faz com que ele fique atrás, né, de alguns jogadores, como você mencionou, do Maurício principalmente, que se naturalizou paraguaio aí para tentar uma vaguinha na seleção paraguaia na Copa do Mundo aí. Mas eu vejo que o Felipe Anderson é uma boa peça de reserva. E sem contar também que eu acho que essa vaga que você mencionou aí, eu acho que possivelmente é do Paulinho, né? Essa vaga será do Paulinho, né? E em relação Em boas condições, né? sim, por isso o Palmeiras tem um bom elenco e faz com que o Paulinho não queime
etapas, né? Não queima etapas para realmente voltar quando tiver, não 100%, mas vamos dizer 99% apto a realmente jogar em alta performance, que a gente sabe também que ele é um excelente jogador, né? Demonstrou no Mundial de Clubes aí, fazendo o gol que classificou contra o Botafogo naquele momento. É, mas, infelizmente, não teve a sequência de jogos necessário por causa das condições físicas. Tomara que quando voltar, com certeza o departamento médico do Palmeiras, junto à equipe de profissionais, né, do Abel Ferreira, está cuidando bem, né, dele, exclusivamente dele, para quando retornar, voltar com o pé direito. Essa questão que você falou de ritmo de jogo, de oportunidades para jogar, eu creio que assim é muito importante para o atleta, né? Falando aqui do tricolor, a gente fala hoje do melhor, digamos assim, melhor, um dos melhores meias do país aí, que é o Marcos Antônio, ficou um bom tempo na reserva do São Paulo, tendo oportunidades aí de vez em quando aí, e hoje você vê que é um jogador que está sendo valorizado, está recebendo ofertas até do Flamengo aí. Então, o jogador tendo ritmo de jogo, tendo uma oportunidades, às vezes fazem ele aparecer o time, entendeu? Se tornar uma peça importante. É muito bom quando isso acontece. Felipe Anderson, eu conheço ele desde a época que ele jogava aí nas Sardinhas aí e jogava bem. Foi para Lazio, performou bem, fez boas partidas lá e não sei aí no Palmeiras, como eu disse, tomara que continue ruim contra o São Paulo, né? Futuramente, se venha a ser bom aí, venha progredir na carreira aí. É isso aí. Vai lá. Tiagão, vamos com as notas aí do Verdão aí contra o Capivariano. Vamos lançar aí. Galera, antes de a gente falar as notas aqui, deixem o seu like, curtam, compartilhem, ajuda aí a gente aí no canal. É muito importante para nossa sobrevivência aqui no canal, vocês que gostam de futebol, a gente sempre estamos trazendo aí conteúdos aí do São Paulo, do Palmeiras, vamos cada vez mais trazer coisas novas aí nas redes sociais. Curtam, compartilhem, se inscrevem aqui no canal, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. A gente sempre estamos trazendo coisas aí dos times para vocês, tá bom, galera? Bom, vamos lá, Tiagão. Carlos Miguel não foi muito exigido, né? Não foi muito exigido e vejo que ele tem um pouco de insegurança em jogadas rasteiras, vamos dizer assim. Bolas rasteiras, eu acho que ele, não sei, Sim, por causa da altura dele, ele não tem tanta levou muitos gols aí, né? exatamente agilidade. Eu acho que esse é um ponto que, com certeza, os treinadores de goleiros, enfim, deve aperfeiçoar essa parte dele. Mas como não, como você bem mencionou aí, como ele não foi muito exigido, vou dar nota 6 para ele. Pô, ele ainda não se formou ainda, né, o Thiago, no Palmeiras, assim, igual o Everton, é multicampeão aí pelo Palmeiras. Você acredita que ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui no São Paulo, depois da saída do Rogério Ceni, ficar todo mundo querendo um comparativo, isso daí não é bom, não é igual. E apesar de tudo, o Everton também tinha algumas críticas, né? Por mais ter sido multicampeão pelo time, ser campeão de tudo aí basicamente no Palmeiras, ele ainda tinha bastante, ele era bastante criticado, né? Você acha que aí vai acontecer a mesma coisa com o Carlos Miguel? Vai ter essa sombra aí ou ele vai fazer carreira Galera, normal aí? galera, quem teve na sua história Veloso, Marcos, Oberdan Catani, Leão, entre outros, né? Então o sarrafo é alto, né? O sarrafo é alto. E muitas vezes a gente é, dá a nossa análise, a nossa opinião em relação a títulos, né? Sem contar a individualidade, a performance do jogador. O Carlos Miguel ele veio com status de titular, tanto que o Palmeiras, né, não fez tanto esforço em relação ao Everton, né, e o Everton também sentiu também que o Carlos Miguel, por ser mais novo, enfim, não teria tanta chance para voltar
a ser o arqueiro do Palmeiras, né? Na verdade, Acredito, o Everton parou naquela derrota contra o Chelsea, né? Ali foi o fim, né? Aquele gol é, que ele levou lá, acho que foi o fim. então, e são lances específicos que marca, né? Eu não acredito que foi isso, esse lance que ocasionou a saída dele do Palmeiras. Eu acho que a vida são ciclos, né? E o Palmeiras renovou, né? Renovou esse ciclo aí com o Carlos Miguel, que para mim é um bom goleiro. Pode chegar a ser ídolo, logicamente não sem comparar Marcos, enfim, né? Essa prateleira, mas ele tendo bom desempenho, consequentemente conquistando títulos, ele pode conquistar o coração da torcida alviverde, né? Mas eu acho que tem alguns degraus para subir aí, mas vamos dia a dia, né? Legal. Bom, que nota vai para o Carlos Miguel? Então, 6. maravilha. Kelvin. O Kelvin é um jogador que se despontou muito no Atlético Paranaense, depois ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk. É, ele está tendo agora uma sequência boa no Palmeiras, né? Tem a sombra do Giai também, que apesar que eu acho que, na minha visão, o Kelvin é mais ofensivo do que o Giai, né? Então, o propósito, eu acho que é ele dar continuidade com o Kelvin, né? Contando que o Piquerez é um pouco mais retraído, né? Um pouco mais defensivo, né? Então, eu acho que o Kelvin vai ter uma boa sequência aí no Palmeiras aí, né? Deus queira que não tenha lesões, né? Para atrapalhar esse desenvolvimento dele aí. O Kelvin eu vou dar uma nota 6 também, porque também não tem parâmetro também em relação ao Capivariano, né? Né, não teve exigência também, não teve atacantes, né, que correu em cima dele também, né, em cima do lado direito também, para ser exigido alguma coisa também, né? Então, vou dar nota 6 para ele também. Maravilha. O homem que não tem fritadeira em casa, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes é o xerife do Palmeiras, né? Ele realmente, a figura dele gravou uma era, né? Está gravando uma era do Palmeiras, né? Uma era vitoriosíssima, né? Estará na Copa do Mundo também, né? Defendendo a seleção paraguaia. Mas não foi exigido também, né? Eu vou dar nota 8, mas não pela performance do jogo em si. Eu vou dar nota 8 pela representatividade que ele tem diante do elenco do Palmeiras, né? Maravilha. E o Murilo? O Murilo, estranhosamente, deu uma decadência, né, nos últimos tempos aí, né? Não sei por quê, né? Não sei se é particular ou é físico. Ele não está tendo a mesma sequência, né, em relação à performance de tempos atrás aí, mas os zagueiros que temos hoje no elenco, a melhor dupla é o Gomes e o Murilo ainda, mas eu vou dar nota 6 para ele também, porque não teve muito exigido também, né, pelo ataque do Capivariano também, né. Piquerez. Para mim, Piquerez é o melhor lateral esquerdo da América do Sul, né, possivelmente vai estar na próxima Copa do Mundo também. Já teve jogos, né, no passado que ele era intocável. Para mim, continua sendo intocável ainda, porque não tem um outro lateral à mesma altura no elenco para bater de frente com ele, né? Mas vou manter nota 6 também, porque não teve muito muito perigo também pro lado dele também, né? Então não foi exigido também, né? Nota 6 também. Marlon Freitas. O Marlon Freitas tem uma categoria, eu vou dizer, mais do que técnica. Ele não é capitão, né? Porque para tirar a faixa do Gomes, né? Não, só o Gomes não jogando. Mas ele tem um espírito de liderança que, se você vê que ele orienta, né, os companheiros, ele tem um senso
de capitão, né, de orientar, mas sem ter a faixa de capitão, né? O Palmeiras ganhou muito com a chegada dele, né? E ele e o Andreas Pereira ali, eu acho que deu liga. Deu liga. Também não foi exigido como, mas vou dar nota 7 para ele, como a representatividade que ele está dando para o meio de campo do Palmeiras, né? E vou dar nota 7 para ele. Andréas Pereira. É, o Andreas Pereira, antes de ele vestir a camisa do Palmeiras, né? Ele já era ídolo nosso, né? Diante daquela, daquela performance que ele teve, né, no Uruguai, diante daquela entregada pro Deivinho, né? Trazendo o nosso tricampeonato aí. Mas está tendo uma boa sequência, né? Tá tendo uma boa sequência no Palmeiras aí. Junto com o Marlon Freitas aí, para mim, eu acho que pode ter um meio de campo de dupla de volantes, né? Refinada aí. Possivelmente, né? Não sei, mantendo uma categoria aí, talvez possa ser chamado para a seleção brasileira ainda aí. Quem sabe, né? Quem não sei ainda, né? Se o grupo não tiver fechado, né? A gente não sabe, né? O grupo de empresário, patrocinadores, né? Toda essa influência que existe em torno da CBF aí. Mas eu vou dar nota 6 pro Andreas Pereira. Acho que ele deveria ter continuado com a cidadania da Bélgica, viu? Acho que ele teria mais oportunidade lá. Mas, Maurício, O Maurício, nos últimos jogos, depois que ele voltou de contusão, ele não manteve a mesmo desempenho performance, né, que tá do passado. Se naturalizou para o paraguaio recentemente aí para buscar uma vaguinha na Copa do Mundo, né, pela seleção paraguaia. O Abel Ferreira tem uma confiança grande no futebol dele, né, tanto que ele é titular, né. Vou dar nota 5 para ele. 5 para ele porque ele não está demonstrando o mesmo futebol de tempos passados e ainda não recuperou, né? Não recuperou ainda, mas quem sabe quanto é o tricolor do Morumbi aí é uma chance para voltar, né? Apesar que antes do tricolor do Morumbi tem o tricolor das Laranjeiras, né? Pelo brasileiro. Mas quem sabe aí na próxima semana ele não pode se redimir diante dos tricolores, velho. vamos ver, né? E Ramon, o Vitor Roque, né? Ah, o Vitor Roque marcou, é o Tigrinho, artilheiro, marcou os dois primeiros gols aí da vitória contra o Capivariano aí. É, né, vamos dizer que o Tigrinho a gente espera ele um desempenho dele contra os grandes clubes, né? Capivariano não é referência, né? Com todo respeito ao time de Capivari aí, mas diante do que a gente espera dele, fez um bom jogo, fez dois gols. Pelos dois gols, vou dar nota 8 para ele, Vitor Roque. Paco Lopes. O Flaco, meu, o Flaco, vamos dizer que está representando bem a raça argentina aí no time do Palmeiras. Se ele manter a linha, o equilíbrio que ele tá tendo aí, possivelmente vai beliscar uma vaguinha na seleção argentina aí, logicamente no banco aí de suplentes, né? Mas com certeza, se ele manter a performance que está tendo aí, a representatividade que ele tem para esse grupo do Palmeiras, fazendo bons jogos, fazendo falso 9, alguns momentos também recuando um pouco, fazendo a meia também, municiando o Vitor Roque e John Arias agora também, ou o próprio Maurício, né? Ele tem uma grande oportunidade aí para beliscar uma vaguinha na seleção argentina no próximo da Copa do Mundo aí. Eu vou dar nota 8 porque ele não é aquele grandalhão que fica travado lá dentro da área, não. Ele sai, busca o jogo, sabe fazer tabela, sabe articular, sabe é, municiar, né, o ataque, né, sendo o atacante, né. Vou dar nota 8 para ele. Ramon Sosa. O Ramon Sousa fez o gol, mas ainda eu acho que está devendo ainda um pouco ainda, né? Pelo que a gente esperava, né, dele, diante dos valores
que foi colocado na mesa para contratação dele. Eu esperava mais dele. Pelo gol, eu vou dar a nota 7 para ele. Mas eu esperava mais dele. Lucas Evangelista. O Palmeiras teve muita falta dele no ano passado, né, num ponto crucial do Campeonato Brasileiro, que teve uma grave lesão aí que ausentou ele dos jogos finais do Brasileirão, onde o Palmeiras sentiu muita falta dele, né? É um motorzinho, né? Um jogador de altíssima confiança do Abel Ferreira, tanto que ele é o 12º jogador, 13º jogador do Palmeiras aí, que todos os jogos ele entra no decorrer da partida, isso quando ele não sai como titular, mas eu penso que hoje, né, o meio de campo do Palmeiras, Marlon Freitas e Andrés Pereira é o meio de campo titular, mas ele é o Coringa aí para estar entrando na partida aí. Vou dar nota 6 porque também não teve muito o que exigir dele, né? Mas a gente tem uma confiança muito grande no Evangelista e Deus queira que ele tenha o lado físico para ajudar, né, na performance aí. Felipe Anderson. O Felipe Anse é um ponto de interrogação. Prefiro não dar nota para ele. E para encerrar o elenco, o John Arias, que fez a sua estreia aí. Eu não sei se a galera palestrinha, a porcada, vai achar, mas o lance do pênalti vê que ele é um jogador diferenciado, né? Ele ia dar um corte seco no zagueiro e o zagueiro deu o popular apelou, né? Para mim, ele tem totais características de se tornar, com o tempo, jogando, conquistando o título, a se tornar um ídolo do Palmeiras. Pela jogada do pênalti em si, pela performance dele em alguns lances ali da partida, vou dar nota 7 para ele. Mas é um jogador que vai dar trabalho. Abel Ferreira, o comandante aí do time do Palmeiras. Falta um título para ele, né, para se tornar o maior vencedor da história do Palmeiras, né? O Capel Variano, com todo respeito, não é referência, não exigiu muito do Palmeiras. Vamos dizer assim, foi um treino de luxo, né, do Palmeiras. Vou dar nota 7 para ele, né? É um treinador que tem o elenco na mão, né? Tem total respeito da diretoria, da torcida, enfim, mesmo tendo sido criticado em alguns jogos aí, mas a gente não tem que discutir a categoria dele, né? Diante de tudo que ele conquistou pelo Palmeiras já. Vou dar nota 7 para ele. Maravilha, Thiago. Uma média de igual do São Paulo aí, meio 7, um 7,5, então para o time aí nessa rodada. Bom, vamos ver agora aí no decorrer aí dos dias, né? As notícias que vão tendo aí do São Paulo e do Palmeiras, a gente vai postando aí, galera. A gente vai trazendo aí para vocês novidades aí, qualquer coisa nova aí a gente vai estar postando na rede social. No próximo jogo do São Paulo, vou tentar trazer aí um pós-jogo para vocês. O Thiago vai estar fazendo a parte dele na parte do Palmeiras aí, eu acho que o próximo jogo é contra o Fluminense, né, do Palmeiras. Isso aí. E fiquem ligados aí, rapaziada. Vamos acompanhar aí o canal nas redes sociais. A gente vai estar trazendo para vocês, igual eu disse aí, muita coisa nova. E é isso. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui, até o final. Que a gente faz isso por amor aos nossos times e também para trazer um conteúdo bacana para vocês, tá bom? Da minha parte, eu me despeço aqui e deixo aí com o Thiago para fazer as considerações aí, o que ele achou dessa novidade aí, né, Thiago? Estamos trazendo aí uma coisa nova ao pessoal. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu pelo menos adorei aí. Foi um bate-papo bacana. Deu para trazer aí bastante novidade aí dos nossos times. Galera, quero agradecer a todos os palmeirenses, São Paulino e a todos os torcedores também, rivais também, que fazem parte também das críticas também. Nosso muito obrigado. O pontapé inicial
do Além do Placar. E, galera, Além do Placar, YouTube, Além do Placar, TikTok, Além do Placar, Instagram. Siga, comente, curte. Beleza, galera? Nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.